Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov. Hoje nós vamos fazer a bênção do pão no improviso aqui, porque me foi muito pedido, muito perguntado, tanto no YouTube quanto particular, porque eu não tinha feito a bênção do pão ainda, e como falar, e como fazer e tal, né? Nós fizemos mesonote, fizemos chacol, fizemos Adamá, fizemos várias bênçãos alimentares no canal e ainda não tinha do pão. Como eu tinha na minha mente pensado em fazer algo mais profundo, acredito que ainda vai ter um vídeo sobre a parte realmente profunda, sobre o pão, sobre a bênção do pão. De repente falarmos sobre Birkat Amazon, sobre as bênçãos que são bênçãos bíblicas mesmo, que são não só as bênçãos, como as preces que não foram instituídas, né, que se entende que está na Torá, que não foram instituídas exatamente pelos rabinos. Nós falamos até agora as bênçãos rabínicas, as preces também, né, as preces que a gente faz por conta de não existir o templo, de não haverem os sacrifícios. Então, de uma forma muito improvisada, eu fiz muitas anotações aqui, né? O caderninho de anotações para não me perder. Como isso realmente vai ser no improviso, eu peço desculpas a vocês se alguma coisa não der muito certo e também eu peço desculpas pelo meu atraso. Também eu vou começar já me desculpando o tempo todo. Bom, também quero dizer para vocês que eu não sou uma pessoa que come muito pão, mas a ralá do Shabat sai e fica um pão muito delicioso realmente. O que nós precisamos entender aqui como Bnei Noach e como qualquer pessoa que realmente sinta que há não só uma necessidade, mas uma obrigação de agradecermos tudo o que Hashem nos dá. Então, quando nós abençoamos o alimento, nós já falamos isso em todos os outros vídeos, nós redimimos esse alimento, nós pedimos a permissão, né? Após a bênção, nós temos a permissão de usufruir daquela nutrição e daquele prazer que a comida nos dá, né? Então, tudo é de Hashem até que nós abençoemos. Depois que nós fazemos a bênção, tudo continua sendo de Hashem. Nada muda nesse sentido, mas nós temos a permissão. É como quando nós chegamos na casa do nosso pai, da nossa mãe, e saímos abrindo a geladeira, pegando as coisas. Não é assim, nós pedimos permissão. Quando alguém nos oferece alguma coisa e nós comemos, ó, o barulho da cafeteira, estou fazendo um café. Ela está fazendo um café. Quando nós recebemos alguma comida na casa de alguém, vamos pensar sempre no pai e na mãe aqui. Nós agradecemos, não é? Muito obrigada, nós falamos, né? Muito agradecida, toda araba, sobre o alimento que nós recebemos ali. Então hoje, o que é que eu vou fazer aqui hoje? Nós vamos fazer o Hamotzi, e eu já quero deixar claro, já vamos aprendendo aqui algumas coisas que ficam bem, que não ficam nítidas às vezes quando a pessoa não sabe o hebraico, quando a pessoa está aprendendo, a diferença de quando nós falamos Hamotzi, quando nós falamos Hashem. Vamos entender aqui, vamos aprender várias coisas de uma vez só. Quando nós temos, então, esse artigo, né? Esse artigo Hashem, nós estamos falando aqui de uma transliteração com H, onde vai dizer respeito àquela pronúncia simples, aquela pronúncia que nós nem fazemos, nem quase nem mexe a boca, tipo help, tipo hospital. É nesse sentido. Então não é Hamotzi, não é Hamotzi. Se não podemos falar assim, então vamos falar Hamotzi. É melhor que a gente fale como se fosse um H mudo, né? Um H mudo mesmo, do que falarmos como se fosse um rete. Então não é. Não existe a palavra Hashem. Aí nós temos um artigo aqui, né? O artigo o, e temos o nome. Nós temos o Shem, que significa nome. Então é Hashem ou Hashem. Nunca Hashem. E nós vamos entender que no Hamotzi isso acontece também, onde tem transliteração assim. Então, como eu disse, eu não vou me aprofundar na parte esotérica, propriamente dita, do pão, mas nós vamos entender algumas coisas. Por que o pão é tão importante?
porque o pão parece ser o mais importante. O pão nos lembra aquele alimento, como o vinho, ele tem uma bênção diferente. Por quê? O pão nutre, o pão nos nutre, né? Se você comer um pãozinho e tomar uma água ou um café, você está nutrido. Pode não ter todas as vitaminas ali, mas você está nutrido. Ele garante o nosso dia, né? Inclusive tem sábios que dizem que quem come pão pela manhã é feliz para o resto do dia, muito alegre. Bom, traz alegria. Quando nós pensamos no pão como algo tão importante, nós pensamos também na nutrição da Torá. Então, o pão físico é aquele pão que nos nutre, que nos satisfaz, seja, né, fisicamente, mas seja também espiritualmente. Então, nós vamos comparar este pão à Torá. Quem nos nutre? Quem é este pão da nossa vida? É a lei de Hashem, é a lei divina, é a Torá de Hashem. Então, o pão pode ser comparado, fazer um paralelo aqui com a Torá. E ele é realmente nutritivo. Quando nós falamos do pão, nós também vamos nos lembrar do maná, né? Do maná que caía dos céus. Então, embora nós já sabemos, já vimos isso muito sobre isso, que quando as pessoas comiam o maná, elas podiam assim imaginar, pedir que tivesse tal sabor. Nós não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto muito esotérico, profundo, mas então assim, eu imaginava que ele tinha um gosto de chocolate, ele tinha um gosto de chocolate. Eu imaginava que ele tinha um gosto de lasanha não existia. Então ele vai ter aquele sabor. Essa ideia aqui é que, mesmo que ele não fosse isso, aquilo, outros alimentos, ele era nutritivo e satisfatório, né? E também ele não dependia de que nós tivéssemos que ter os processos fisiológicos ali. Simplesmente nós comíamos e só isso, ele nutria, tudo era aproveitado do maná. Então tinha o maná que caía dos céus, tinha o poço de Miriá que dava água. Então nós sabemos que podemos viver a pão e água, vamos entender assim. A outra importância do pão é que, se nós formos pensar no depois, né, um pouco além do deserto, nós vamos saber que a agricultura, que a plantação, que todo o trabalho na agricultura mesmo foi muito forte, né? Então tinha os pastores e os plantadores, né? Então nós vamos ter as 5 espécies. As 5 espécies é trigo, cevada, centeio, trigo sarraceno, e eu esqueci alguma coisa? Trigo sarraceno é espelta. Eu esqueci alguma coisa aqui. E a aveia. Essas são as 5 espécies. Eu falei trigo sarraceno, saibam vocês que essa é espelta, tá? Quando a gente escuta ou vê ali e não sabe o que é. É o trigo sarraceno. Ele é escuro, assim, ele é meio avermelhado. Então são essas 5 espécies que recebem a bênção Hamotzi. E elas são, isso é que significa pão, se tiver algum desses grãos e água. Claro que nós podemos aqui misturar tanto o fermento quanto o sal. O que não pode ter é leite, o que não pode ter é um suco, não vai ser pão, tá? Então o pão, o básico do pão é a farinha e a água. E aí nós também vamos lembrar de quem? Da matzá. Nós vamos lembrar do pão não fermentado pela pressa de sair de Mitzrayim, do Egito. Mas também vamos entender aqui, que eu não vou falar profundamente, já tem vídeo sobre isso, para nós resumirmos e fazermos a prece propriamente dita, a bênção propriamente dita do pão. Mas aqui também significa matzá num sentido não só da nossa saída do Egito, da saída do povo judeu, do povo hebreu do Egito, mas sim daquela escravidão que uma comida muito fast food, uma comida muito gourmand, uma coisa muito luxuosa, e sim o matzá, ele nos tira dessa ideia de que tudo tem que ser muito elaborado. Havia uma pressa
Então, às vezes, tem aquela história, o pão da pobreza. Não é uma pobreza espiritual. É aquele que a água e a farinha nos nutrem e nos faz entender que o Egito existe dentro de nós e o Egito existe em todos os lugares onde nós passamos, onde nós estamos, principalmente hoje na modernidade, onde nos aprisiona na roupa mais bonita, no corpo mais bonito, nessas futilidades além da conta. Então, a matzá significa sair daquela escravidão, daquela zona de conforto do pão e circo, de você estar num lugar aprisionado por várias coisas e se sentir confortável ali e não mudar, não aceitar a mudança, não ir adiante, não ir à luta. Então, também significa isso. Vejam que mesmo não entrando em algo profundo do pão, e mesmo aqui no improviso, olha quanta coisa nós temos para falar do pão. Então imagine se tivesse sido tudo muito organizado. Tomara que fique bom. Agora eu vou pegar o café. Tudo ao vivo e agora. Ó, esse é o meu café aqui. Aquele que eu tanto reclamo. Reclamo muito porque ele sempre fica ruim. E reclamar não é uma coisa muito inteligente, não é mesmo? Nem um pouco inteligente. Vamos enfiar lá de volta. E vamos pegar o açúcar. Porque eu tomo com açúcar, né? Eu sou uma pessoa bem açucarada, eu gosto de açúcar, não é uma coisa muito certa, mas enfim, vamos fazer aqui. Vou ver as minhas anotações e nós vamos logo entender. Vai estar ou na descrição do vídeo ou fixado no topo a bênção, tá? A bênção do pão, agradecimento. Então nós vamos entender mais uma coisinha aqui. Nós vamos entender que, vamos tirar aqui para eu me entender do que eu anotei. Então eu anotei que o pão é como o vinho, né? Tem uma brahá separada, brahá sabemos que é bênção, né? Ou diferente, né? O pão é o alimento que sacia a fome, né? O pão é o principal alimento, é o alimento mais importante, né? Ele não só satisfaz o corpo, como ele satisfaz o coração. O coração aqui nós estamos falando das nossas tendências. Ele satisfaz os dois lados. O nosso instinto bom, o nosso instinto mau. Então aquele que é bom é simplesmente o bom com todas as coisas boas que existem no coração, fazer de coração, coração grandão, essas coisas. E a parte que diz respeito à parte negativa, né, o instinto negativo que diz respeito ao coração é justamente a parte muito materialista das coisas. Então o pão satisfaz também o coração, esses dois lados, e nos tira da escravidão. Bom, mais do que isso, o pão é a matzá, eu já tinha falado, e também é bom é o Talmud que diz aqui. O Talmud diz que menciona que o pão comido no café da manhã, ele livra o corpo de várias doenças, além de trazer alegria. Então, nesse caso, o pão é como Hashem, ou seja, aquele que nutre, que sacia, que é o mais importante e ao mesmo tempo o mais simples dos alimentos. E sim, porque Hashem é simples. Nós sabemos que dentro da Torá nós temos ordenamentos, né, mandamentos, né, temos proibições, temos preceitos positivos, e uma coisa muito importante é justamente a nossa real obrigação de agradecer quando nos sentimos saciados. Por esse motivo, quando há o alimento pão na refeição, nós temos na hora do agradecimento um agradecimento diferente também. Então, quando nós não comemos pão é um agradecimento e quando nós comemos pão é outro agradecimento. Vamos ver mais alguma coisa que eu tenha escrito aqui. Bom, o pão é tão especial e importante que se ele estiver numa refeição e nós proferirmos a motzi lechem eminaretz, não precisamos proferir as outras brahot dos outros alimentos, porque todos os alimentos ali são redimidos por hamotzi. Então aqui eu vou explicar o seguinte, vamos dizer que lá na refeição tenha frutas, tenha frutas, tenha da árvore, tenha da terra, então você teria que fazer várias bênçãos, mas existe um pão ali.
Então, nós vamos fazer a bênção do pão, vamos comer um pedacinho de pão. Isso é um costume, por exemplo, não, eu não quero comer pão na refeição, mas um pedacinho pequeno para não ter que fazer ou não quiser fazer. Por quê? Porque a bênção do pão redime todas as outras bênçãos. Eu faço a bênção do pão e não preciso fazer um por um dos outros alimentos que ali estão, né? Quando é assim, nesse momento. Bom, tá, isso não serve no caso de sobremesa, tá? Eu anotei aqui, eu vou lembrando para nós não nos esquecermos de nada. Não vale para sobremesa. Quando chega na sobremesa, você vai ter que fazer a bênção da sobremesa, né? Se ela for uma fruta, vai fazer adamá ou aites. E, enfim, se for uma sobremesa bem artificial, né? Vai ser um chiacole, tá? Bom, outra coisa que é importante, e agora eu vou fazer aqui a bênção do café, porque eu fiquei com vontade de tomar um gole. E nós vamos continuar nas anotações, porque eu realmente não quero perder nada. E que vocês não percam nada. Então vamos fazer do café, nós já conhecemos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niriyah devaro. O improviso me deu sorte, porque o café ficou bom, nunca fica. Então aqui nós vamos entender o seguinte: nem tudo é pão. Já temos aqui no canal mesonote, né? As bênçãos mesonote. Então nós vamos ter que entender que nem tudo é pão. Então, por exemplo, uma massa doce, um pão doce, muito provavelmente você não come nem o pão doce na refeição. Então aqui às vezes tem até recheio, né? Aí ele não vai receber a motzi, porque parece mais um doce, uma sobremesa, do que um pão. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo para nós realmente sabermos do que estamos falando. Olha só, farinha de trigo. Olha que lindinho. Esse é um sonho, né? Esse é como a gente chama, um sufganiote, né? Um sufganiote de Hanukkah. Ele tem o quê? Ele tem um creminho. Eu tô mostrando porque me perguntaram com as palavras mesmo. O que eu faço se tem creme? O que eu faço se for pizza? Então aqui tem um creminho dentro, um creminho... Aí eu vou comer ele depois, com certeza. Um creminho, ó, creminho amarelinho, existe com doce de leite, existe com chocolate. Embora seja feito de farinha de trigo, ele é praticamente uma sobremesa. Nós usamos como um lanche, mas ele é praticamente uma sobremesa. Então, nós vamos fazer sheakol, né? Não vamos fazer, não é um pão, tá? Não é um pão. E esse aqui é frito ainda, então é sheakol mesmo, tá? É sheakol mesmo. Outra coisa aqui, vamos lá, vamos entendendo aqui. Ó, os exemplos aqui pode ser aquele pão feito com leite ou suco de fruta. Já comi com suco de fruta. Outra coisa é o óleo, manteiga, mel, tá? Isso é mesonote, tá? Nesses casos, o próprio Shulchan Aruch, que é aquele código de leis judaicas, fala que você pode comer um pedacinho de pão antes e aí comer as outras coisas. Sendo assim, será a motzi, né? E redimirá os outros alimentos. Como nós dissemos antes, tem um pedacinho de pão ali, come aquele pedacinho de pão e está tudo bem, tá? Aqui no sul fica complicado, porque tem aquela cuca alemã, aquelas cucas com goiabada dentro, com muitas coisas, então tem que ter um pedacinho de pão ali, senão você não redime, tá? Vai ter que fazer todas as bênçãos. Ó, outro exemplo é o croissant, tá? Exemplos que não é pão, mas é assado, é o croissant doce. Por quê? Porque o croissant doce, a massa folhada, mesmo que não sejam fritos, como o sufganiote, na verdade, eles são doces, muito doces. A predominância é muito grande, né, dos alimentos ali que não sejam a farinha de trigo, cevada, centeio, aveia ou espelta. Então, não é, tá? Essas foram as anotações. Eu espero que vocês estejam entendendo? E nós vamos fazer agora o seguinte. Eu quero que vocês entendam, nós vamos acompanhar aqui. Depois, no final, nós vamos ler o Salmo 115, tá?
Está escrito aqui e nós vamos usar o qual? Nós vamos continuar usando o Sidur Bnei Noach. Por quê? Porque é Bnei Noach. Se você for no Rabado e procurar as bênçãos, algumas preces lá dentro, você vai encontrar algumas diferenças próprias. Isso não vai mudar nem a efetividade, nem o mandamento, nem nada disso. Nós vamos fazer conforme o Sidur Bnei Noach, tá? Então aqui ele vai explicar, né? A terra e tudo que ela contém pertence a Hashem. Isso está no Salmo 115, que é o salmo que nós vamos ler no final. Isso significa que tudo que existe na terra é como se fosse algo consagrado ao Eterno, já sabemos. Então a lei proíbe obter benefícios de coisas sagradas antes de serem redimidas. Por isso, qualquer pessoa que obtém benefícios de coisas sagradas sem redenção prévia é culpado de usar indevidamente a propriedade sagrada. Por isso é proibido obter prazer deste mundo sem primeiro recitar uma bênção. Tudo é de Hashem e aqui nos limita, mas também nos engrandece, temos o direito, né? Podemos. E algumas pessoas já isso é uma coisa que eu já vi, já falaram comigo. Por que eu tenho que agradecer? Por que, sabe, fui eu que fui lá e trabalhei e tive. Então, eu aconselhei algumas pessoas a lerem o Salmo 24 e entender que, na verdade, não. Na verdade, você foi lá, trabalhou, negociou, ganhou dinheiro no seu comércio, na sua vida, na sua profissão, só porque você deu a sua parte, você fez a sua parte, mas a permissão e a graça vem de Deus. Tudo vem de Deus. Isso reforça também a fé monoteísta. Nada vem daqui, dali e tal. Nossa, a natureza maravilhosa, que árvore linda, maravilhosas frutas. Não estariam ali, não existiam se não fosse Hashem. Então, nem você existiria, nem eu, nem coisa nenhuma, nem este improviso, nem coisa nenhuma existiria. Então, é isso. Nós vamos agora, eu vou ler, primeiro eu vou pegar o pão novinho, compradinho na padaria hoje pela manhã, este pão. E eu vou dizer o seguinte, por que eu resolvi, eu pensei em comprar assim, ter aqui para vocês, um pão de centeio, um pão de aveia, um pão de milho, para nós entendermos que o milho, por exemplo, não é um dos grãos, dos 5 grãos, então ele não vai receber a motzi. Mas por que eu peguei justamente o nosso conhecido pão francês? Pão francês, cacetinho, cervejinha, nós tem um monte de nome. Enfim, esse pão. Porque esse pão não tem erro. Esse pão é muito básico. Esse pão vai levar o quê? Vai levar a farinha de trigo, olha que lindinho o pãozinho. Cheiroso. O pãozinho vai levar a farinha de trigo, vai levar água e aqui sal e fermento. Nós não fizemos ainda também um vídeo sobre Netilat Yadayim, a ablução das mãos antes de comer, após ir ao banheiro, quando nos levantamos. Então eu vou dar um pause e eu vou lavar as minhas mãos. Feito isso, nós vamos fazer como? Então, a bênção do pão e depois o agradecimento. Mais uma coisa aqui. Antes disso, então, tomei o café. Comi alguma outra coisa, tive uma outra refeição. Eu estou me alongando porque eu quero fazer a bênção utilizando o nome. Não faz sentido eu, por exemplo, errar ou falar usando o nome de Hashem, depois dar um pause, voltar e falar novamente, usando novamente, como se não tivesse dito. Uma vez proferido no momento da bênção, quando nós vamos falar que nós não estamos fazendo a bênção, ou nós não estamos fazendo a prece, não estamos agradecendo, nós não proferimos o nome Adokai, por exemplo, tá? Né? Então, nós vamos agora fazer a bênção de uma comida qualquer. Então, eu comi alguma coisa aqui, não vou comer nada. Nós vamos, após a comida, nós vamos dizer, mas eu vou precisar comer, gente. Porque como é que eu vou fazer sem comer? Então, nós vamos pegar um biscoitinho.
Nós vamos pegar um biscoitinho aqui. Ai, ai, ai. Então nós vamos pegar um biscoito mesmo e vamos dizer: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam poré miné mezonot. Aqui é que cria vários tipos de alimento. Nós já conhecemos. Agora eu comi o biscoitinho. Então eu vou falar e vou poder falar por quê? Porque eu realmente comi. Baruch Elolam She'achalnu Mishelo. Tá? Vejam que é diferente do que nós vamos fazer com o pão. E aqui é o que comemos, tudo que a ele pertence, tá? E comemos do que a ele pertence. Agora, então, hoje eu vou fazer as comilanças aqui. Vamos ver a bênção após aqui. Qualquer refeição, tá? Você vai dizer isso que eu disse agora. Vai estar escrito aqui, tá? Vai estar, eu não quero proferir errado aqui, falar o nome novamente. Vamos falar, eu vou falar Kel no lugar. Baruch Kel Olam She'achalnu Mishelo, tá? Que é, bendito seja o Deus do universo, que comemos do que a ele pertence para qualquer refeição, depois que você comeu. Agora sim, nós vamos fazer a bênção do pão. O pãozinho. Hoje vai ser uma comilança aqui, vai ser uma comilança. Vamos cortar aqui o pãozinho. E nós vamos pegar o pão. Então, e nós vamos dizer: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Comemos mudos. Bênção, come o alimento e só profere palavras depois. Já vimos aqui, se nós falarmos, por exemplo, eu faço a bênção, mas aí não como o alimento e falo mais alguma coisa, esta bênção não valeu. Porque nós temos que internalizar isso. Então nós vamos fazer a bênção pensando, nos sentindo realmente redimindo aquele momento, aquele alimento, pedindo permissão a Hashem para usufruir deste prazer, porque este pão está maravilhoso e eu vou comê-lo todo. Não só a permissão, mas embutido nisso toda a ideia de que nada poderia chegar até nós se não fosse através dele. Essa é uma das maiores importâncias. Nós aprendemos aqui a valorizar não só Deus, quem abençoa os alimentos, quem faz as preces, quem é agradecido genuinamente, valoriza mais, valoriza não só, como eu digo, não só que Deus é dono de nós, do mundo e de tudo, porque esta palavra dono é um pouco complicada, mas nos ensina a valorizarmos as nossas próprias conquistas, aquilo que nós conseguimos. Abençoe aquilo que você adquiriu, agradeça por aquilo que você adquiriu, agradeça a Deus, exalte a você mesmo, se sinta capaz disso. Nós temos Hashem como nosso sócio, né? Ele está sempre com a mão forte, o braço estendido, todas aquelas coisas nos amparando. Agora, deixa eu tomar um golinho aqui, sem fazer bênção, porque já fiz. E nós já aprendemos, então, Baruch Kel Olam She'achalnu Mishelo, daquela primeira maneira que eu disse, vai estar escrito ou na descrição ou fixado no topo, que é o agradecimento de qualquer refeição, né? A Torá traz isso como muito importante. Nós devemos agradecer, tá? Quando nós estamos saciados. Então agora eu vou ler de forma pausada, eu vou ler, tá? Não vou falar assim, para não haver erro, sobre o agradecimento do pão. Existem bênçãos um pouco mais longas. Nós vamos fazer conforme o Sidur Bnei Noach. Então,
E depois vai constar. Talvez não no momento, um pouquinho depois, até eu poder fazer tudo em hebraico e português. Não vou colocar a transliteração, mas vocês vão ter em hebraico e em português. Então, após vamos ler aqui a explicação. A Torá ordena, abençoe Deus após comer e sentir-se satisfeito. Isto está em Devarim, tá? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10. Em adição às bênçãos anteriores que foram instituídas por nossos sábios, tá? A Torá nos ordena agradecer ao Todo-Poderoso e abençoá-lo após comer pão ou concluir uma refeição, expressando assim nossa gratidão a quem alimenta o mundo inteiro com sua bondade, com graça, com benevolência, com misericórdia. Então, você tem alguma dúvida, pegue a sua The Bible, vai na Torá, no Devarim, que é como se fosse um grande resumo, uma revisão de todo o trajeto, de todo o processo de Moshe, do começo, enfim, da Torá até o processo da entrada na Terra Prometida, está em Devarim. Nós vamos encontrar lá essa obrigação, tá? Então, vamos ler pausadamente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Azan et haolam kulo betuvo, behen, bechesed, uvrachamim. U oten lechem lechol basar ki leolam hasdo. ובטובו הגדול עמנו תמיד, לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד. בעבור שמו הגדול, כי הוא אלזם ומפרנס לכל ומטיב לכל ומכין מזון לאכול בריותיו אשר ברא כאמור. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ברוך אתה אדוני הזן את הכל. Este é o agradecimento quando há pão. Não vou repetir ela em hebraico, por isso eu li bem devagarzinho para poder proferir o nome, né, de Hashem nessa bênção, nesse agradecimento. Vou dizer aqui, vou ler em português e vai constar na descrição. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que alimenta o mundo inteiro com sua bondade, com graça, com benevolência e com misericórdia. Ele dá alimento a toda a carne, pois sua benevolência dura para sempre. Por sua grande bondade, que está sempre conosco, nunca nos falta, e que não nos falte alimento para todos sempre, por seu grande nome, pois ele é um Deus bondoso que nutre e sustenta a todos, faz bem a todos e providencia alimento para todas suas criaturas, as quais criou. Como está dito, tu abres a mão e satisfazes toda coisa viva com favor. Bendito és tu, Hashem, que provê alimento a todos. Então, essa foi a bênção e o agradecimento sobre quando nós comemos lechem. Lechem é o pão. Que pão? Pão feito das 5 espécies, não processado em liquidificador, não pode ser frito, não pode ser muito doce, então ele não deve nem ser doce. O pão é a farinha de trigo, aveia, cevada, centeio ou trigo sarraceno, que é a espelta, água e fermento, sal. Isso não interfere, você pode fazer a bênção mesmo assim. Agora, já que nós estamos aqui, também não vamos ficar na sofrência. Olha só, vamos pegar esse sufganiote e vamos fazer a bênção do sufganiote de Hanukkah. Eu tenho lá a playlist no canal da Merav Dayam, nós temos uma receita maravilhosa. Então esse aqui é o quê? É Adamá? Veio da terra? Não. É Aetz? Veio da árvore? Não. Mesonote? É mesonote? Mas está frito. Vamos ler aqui o mesonote? Olha, eles precisam ser assados, cozidos. Isso aqui é frito.
não é mesonote. Aqui nós temos a mesma bênção do café. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Vou deixar um na descrição do vídeo ou fixado no topo assim que subir o vídeo, um pouquinho depois, para eu poder montar o texto. A bênção do pão, a bênção Lehem, Hamotzi Lehem Minaretz. Vou deixar o agradecimento e também vou aproveitar para deixar o agradecimento após a refeição quando não temos pão. E por isso hoje nós vamos ler o Salmo 115, mesmo que hoje não seja o dia 115. Eu espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, façam perguntas, podem continuar fazendo perguntas. Eu fiquei muito feliz, foram várias, foi uma pressãozinha, mas eu precisava desta pressão, estava na hora de fazer esta bênção. Nós vamos ler o Salmo 115 e vamos entender que não é por nós. Vamos entender que algo que se chama Deus, muito grandioso, muito importante, além da nossa compreensão, muito além da nossa compreensão, embora nós sejamos bastante corajosos e ficamos especulando e estudando tudo, muito, muito, muito além da nossa compreensão, não é por nós, é por Ele. É por Ele. Este ser, esta fonte criativa, esta fonte de tudo, esta divindade, este absoluto, este Ensof, é por Ele, é em seu nome, é por seu nome, é um agradecimento a quem ou o que, seja como você entenda, nos trouxe, nos permitiu estar aqui. Então vamos entender que tudo é dele, nada fazemos sozinhos. Vamos ler o Salmo 124, o Salmo 24, me desculpem. Hoje nós vamos ler o 115. Vamos lá então. Não a nós, Hashem, não a nós, mas a teu nome. Concede glória por tua benevolência e por tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está teu Deus? Nos céus está nosso Deus, e tudo o que lhe aprouver, Ele fez. Quanto a seus ídolos, são apenas ouro e prata, obras de mãos humanas. Eles têm boca, mas não conseguem articular sequer um som. Olhos têm, mas não conseguem enxergar. Têm ouvidos que não escutam, narinas que são incapazes de sentir cheiros, mãos que não apalpam, pés que não se movem, e som algum pode ser emitido por suas gargantas. Que passem a ser como eles os que os constroem, e todos que os veneram e neles confiam. Israel, porém, confia somente em Hashem, que é seu amparo e seu escudo. Ó casa de Aharon, confia em Hashem, que é teu amparo e teu escudo. Ó vós que temeis Hashem, nele depositai vossa confiança, pois ele é vosso amparo e vosso escudo. De nós se lembra Hashem e nos concede sua bênção. Ele abençoará a casa de Israel, a casa de Aharon há de abençoar. Abençoará aos que temem Hashem, tanto aos pequenos como aos grandes. Que Hashem vos multiplique, a vós e a vossos descendentes. Que sejais benditos por Hashem, que fez os céus e a terra. De Hashem são os céus, mas aos homens ele entregou a terra. Nem os mortos, nem os que descem à região do silêncio podem louvar Hashem. Mas nós bendiremos ao eterno Hashem, desde agora e para todo o sempre. Louvado seja Hashem. Aleluia. Tomara que tenha ficado legal. Tomara que tenha ficado legal. Um ótimo, maravilhoso dia para vocês. Vou terminar aqui, vou comer o pãozinho, vou comer o sufganiyot, acho que vou comer até umas biscoitinhos. Eu vou comer tudo que aparece por aqui, mas porque eu não tomei café da manhã. Não porque eu vou exagerar. Vamos entender isso também. O alimento deve nos alimentar. Nós devemos comer para viver e poder servirmos a Hashem saudáveis de uma melhor maneira e não viver para comer.
Shalom a todos, até a próxima.